Excelente, boa tarde a todos. Estamos de volta aqui com mais uma batalha do século. E primeiramente, parabéns ao novo pai aqui. Boa tarde a todos, obrigado aí, Celso. Tive uma benção aí, nasceu um meninão aí cheio de saúde, maravilha. E até inclusive não tô acompanhando o mercado essa semana, não tô trabalhando. Mas aí tava tranquilo, eu falei, pô, vou lá fazer a batalha do século aí pra vocês. Boa. Vou até me atualizar um pouco de mercado aqui. Até a bolsa subiu bem, né? Subiu bem. Tem uma coisa interessante, eu não acompanhei, né, não sei, mas a sensação que deu ali, olhando o celular, a cotação, é que essa parte final da alta está sendo, né, a Petro e talvez os bancos hoje carregando um pouco, quase sozinho, né? Isso. De repente até nossos calls aí deram certo, não me lembro. Acho que teve sim, né? uma boa parte. Por exemplo, o Brasil Fuso eu estava vendo, não sobe, tá caindo no mês. Tá caindo, né? E o Bovespa subindo 7. Aquelas elétricasinhas, CEMIG... A CEMIG deu uma andada, mas tá uma demanda bem forte. O que a gente não tinha falado, mas também não tem aluguel. Acho que naquele último batalha, os papéis de construção, né? Também estavam legais para vender, mas como você falou... Alguns tiveram squeeze, a PDG foi um que acabou subindo bem. Só já mandando pergunta aqui já. Enfim. Não, e tem um indicador antigo pra caramba aí, que chama-se linha de avanço e declínio, né? Que normalmente no final do movimento, quando o mercado já subiu, tá meio esticado, poucos papéis carregam a alta. Então, você vê a cesta de papéis, tem mais papel caindo do que subindo, mas os papéis que estão subindo são os mais importantes e o mercado segue andando. Aqui, eu tô vendo aqui o Bovespa, na verdade ele não chegou nem a bater os 55, que era o primeiro objetivo, e ele poderia chegar até 56 mil pontos, né, que era o call. Vou fechar aqui no gráfico aí para dar uma primeira... A primeira coisa que o pessoal perguntou, e o Bovespa, vai para onde? Maravilha, então. Até programa lá do... Deixa eu só incluir aqui um desenhozinho aqui, triângulozinho aqui, desenho, e aqui também. Então, aqui foi um clássico, acho que né, a gente tinha aí esse pivô de alta, né? A gente primeiro teve uma onda importante que passou os topos anteriores e tal. Quando voltou a corrigir, até exagerou um pouquinho, mas eu diria que corrigiu aí 3/4 do tamanho da primeira pernada, então segurou no suporte, no limite do suporte, caiu um pouco mais do que eu imaginava. Seria até mais fácil olhar essa primeira pernada se ele tivesse caído um pouco menos. Voltou a subir lá para resistência. Se tivesse rompido aqui direto, o gráfico mandaria comprar no sentido, diria que ia subir, mas eu não teria risco-retorno para realmente executar a compra, né? Pelo menos numa linha que eu sigo, onde eu uso o gráfico para ler o fluxo, mas principalmente para gerenciar o risco. Mas quando ele volta e cai exatamente 50% do tamanho dessa primeira pernada e faz esse candlezinho com uma ação maior, isso aqui foi uma compra clássica de swing trade, que deu para fazer no índice futuro, deu para fazer no BOVA11, no PIB, por aí vai, né? Onde você compra o candle com massa maior, com um stop na mínima do candle anterior, aqui embaixo, então é um riscozinho bem pequeno. E a gente projetou isso aqui por essas onda 3, né? Então a gente faz aqui A1 e A2 aqui por Fibonacci. A gente, 54.600 é um objetivo, onde a gente está. O próximo seria 56 mil. Se eu usasse também a projeção da onda 3 maior, que fica aqui um pouco atrás, a gente ia encontrar essa coincidência aqui nessa faixa de 56 mil, 55,5, 56 mil. Então, eu acredito que ainda pode ir até lá, mas eu já estaria miserando aqui. Eu acho que a parte fácil, o melhor momento passou, e aqui começa a ficar interessante que a gente até venha a cair, né, para depois subir, né, para dar novo risco-retorno de compra. E a linha verde vem defendendo os 53 mil aqui, né? De repente, 53 mil já pode ser um ponto de compra. É isso aí. Ótimo, né? Para falar de índice, né? A gente até enviou um relatório, nossa área de análise, no dia 2 de abril, falando que por que nós estávamos mais otimistas com a Bolsa em abril. Está se mostrando acertado, né? Em março a gente estava pessimista, o índice caiu 0,83. Nossa carteira recomendada até subiu 4,3%. Mas para abril a gente estava mais otimista com Dilma Levy. Virou uma parceria de sucesso, né? Impressionante, parece Bebeto e Romário em 94. Virou parceria. Na verdade a Dilma virou a rainha da Inglaterra, como dizem aí, né? Tá a chave e outro toca. Exatamente, ela não aparece. PNDB, toma aí articulação, nem pra dar uma palavrinha no Jornal Nacional ela tem coragem, né? Não, prefere não. Manifestação, melhor não falar. Exatamente. Aí Congresso Planalto deu articulação, deu a chave pro Temer. Então, olha, agora a gente resolve aprovar tudo, tá, Temer? Dei a chave para vocês. Você quer de 39 ministérios para 20? O PMDB tem 7.
O PMDB quer redução de 39 para 20, mas quer os 20. Vamos ver o que ela vai fazer. E a outra era o balanço da Petro, que provavelmente tende a sair aí esse mês, né? A probabilidade é grande, dia 22 de abril, a divulgação do balanço. A gente aguarda. Petrobras foi impressionante esse movimento, hein? A alta de Petrobras, 35% só esse mês. Nossa Senhora. Puxou o índice fortemente. Ela puxou 2,8%, quase 2,8% o índice esse mês. Eu acho que a leitura foi clara ali para os 11,70, talvez até no exagero R$12, mas imaginar que ela está 13,30 hoje, é isso? 13,15, estava isso. 13,15 realmente, nossa, quanto dinheiro ela poderia ter dado aí. A Petrobras hoje é o destaque em termos de liquidez de opção, né? Eu gosto muito de fazer swing trade com risco baixinho, travinha de alta e tal. A gente pegou duas lá na Clear. E a primeira era 10,66 com 11,16. Deu tudo, 11,16 com 11,66, que era a minha resistência, né? 11,60, 11,70. Deu tudo longe. E se eu soubesse, né? A gente tava falando que tinha a opção de 2 centavos, de R$12, de 11, né? Lá, olhando para perto de 13, tinha muita oportunidade, mas agora é fácil de falar, né? Claro. E a gente achou que o índice ia subir. Só que hoje mesmo a gente está recomendando proteção, né? Manter exposição à bolsa, mas proteção, que via FENS, uma operação estruturada. Na nossa recomendação justamente o índice ali a 54 mil pontos, você faz uma proteção que você captura um ganho até 59 mil pontos para agosto, e também, se o índice cair até 51 mil pontos, você está protegido. Mas aí você faz essa operação totalmente no índice. Totalmente no índice. A sugestão é comprar índice com a FENS. Não, você pode estar comprado em bolsa, eu prefiro estar comprado em alguns ativos. Aí você pega só a parte da defesa, né? Só a parte da defesa, no Ibovespa. Que é assim, você não acha que vai 59? Pô, se for 59, você está falando uma alta de um pouco mais de 6%. Excelente. Então você captura esse ganho. Mas foi 65 mil pontos. Até 59 mil você ganha. A partir daí você não ganha mais, você está travado. Se voltar e cair para 52 mil pontos, você está totalmente protegido. Você não vai perder nada. Bom. Só a ação se você tiver comprado numa outra ação. Então, Entendi. Esse é interessante nesse momento, porque a gente fala isso. Ano passado, quando a Bolsa bateu na mínima, 44.900 pontos, em dólar bateu 19 mil pontos. Foi que a gente faz essa conta agora. A gente acha que por fundamento pode chegar. Só que quando você olha preço sobre lucro, price earnings, o Bolsa está negociando a 12 vezes e meia e o média 10 vezes e meia. É interessante também ensinar para o pessoal aí que não conhece essa operação FENS. Ela não só pode ser feita no índice, como no próprio papel, a gente faz muito aqui. E é legal que a gente faz um esquema bem barato, porque a gente acaba que a gente faz vende put, compra call e faz uma mistura ali e acaba, né, saindo num preço barato. Você aproveita o valor da venda para botar ali. Então é uma conta que a gente faz para tornar uma proteção o mais barato possível, tentando fazer uma mistura de tentar capturar o máximo possível da alta e defender o máximo possível. Aliás, achar um nível do qual dali para baixo você não perde mais. Né? Deixa um esquema. É bem interessante. Sugiro vocês aí a estar dando uma estudada. Aliás, preenche aqui embaixo. Boa. Que a gente... Aqui a XP tem bastante call desse tipo aí, que é muito legal. Para aproveitar a alta e se defender. Vamos lá. Porque até o mercado tá perigoso, né? Aquela coisa que a gente falava, né, lá no começo dos batalhas do século, né? Que a gente até falou, né? Que um dos motivos que poderia subir a unanimidade de que tudo estava ruim, né? E acabou dando certo. Aí quando começa o contrário, ou seja, todo mundo já está comprando, euforia, vou dobrar a aposta, está indo, não sei o quê. Começa a aparecer a galera que falava que era óbvio, né? Era óbvio, pô, R$8 de Petro, tinha que comprar. E aí já começa a ficar esquisito de novo. É hora de vender, provavelmente. Mas todo mundo perguntando de lojas americanas, já que vou ter que falar, depois a gente fala de Petro novamente. O Neto Trader perguntando se está dando ponto de entrada pra gente por fundamentos. Tem que ter 80 anos em 5, abertura de loja, crescimento totalmente, gosto dessa palavra, o pessoal já me chamou a atenção, resiliente, né? Então, teria lojas americanas, crescimento de loja, não é afetada por crédito, ticket médio só R$32, por fundamento, faz parte das nossas carteiras. Lojas americanas, sempre, como é que é? Sempre mais, né? Queremos sempre mais, alguma coisa assim. Mas teria lojas americanas. Bom, tá bem interessante aqui que num primeiro momento que você começou a falar de lojas americanas, o gráfico estava estranho. E agora a gente acabou de ter uma pororoca. O gráfico agora liberou completamente. O que acontece? Quando a gente começou a falar, o fundamento já dizia que era compra, e a gente estava com esses 3 topos, né? Esse destaque desses 3 topos aqui. Peraí que eu fiz.
esses 3 topos aqui um pouquinho mais baixo do que o outro, né? Até aqui mais ou menos. Então, essa faixa de preço, a gente tinha ainda mais suporte, né? Desde que apareceu esse padrão de todas as mimas surgindo ao mesmo tempo, é como se fosse uma agulhada, né? Todas as mimas de várias períodos de mimas, a gente fala mima porque é uma derivada de média móvel, né? Mas não é uma média móvel, nem exponencial, nem normal. É um indicador do Ficube. Apareceu, a gente mostrou muita força. Eu dei algumas compras nela e o destaque é que nas últimas aqui não tinham dado certo. E aí a gente começou a perder força, o santo começou a ficar vermelho abaixo da banda, então nessa faixa não dava para enxergar. Mas quando a gente rompeu o topo, eu acho que agora é uma compra clara, então é uma pororoca, o fundamento já dizia e agora o gráfico liberou. O gráfico é uma coisa também de timer, né? Para quem gosta de operar fundamento, esperar o gráfico dar o momento, esse é o momento. A gente já saiu com as 2 linhas verdes, acabamos de aparecer. Dá para você fazer uma operação com stop bem curtinho, tipo 16,60, 16,58, que deixou esses 2 fundinhos aqui bem próximos. E aí a gente pode, de uma maneira bem simples, projetar que essa é a consolidação do papel. A gente ficou trocando de mão aqui dentro dessa altura. Então, simplesmente a gente bota 100% desse caixote para cima e consegue achar aí um possível objetivo dessa consolidação. O mercado trocou de mão aqui dentro, acumulou, fez o seu desenho e agora a gente pode buscar aí 19,5. 19,5 seria o objetivo de técnico aqui. A gente está falando de 17,5, R$1 de stop para pelo menos R$2 aí de ganho, 2 para 1. Então, pode comprar. Aqui no site da Infomoney o pessoal está perguntando, né? Perguntou o que acontece, explica aí EcoRodovias contra a CCR, é um long short. Eu posso falar para o fundamento se você quiser até olhar, mas o que aconteceu com a EcoRodovias? Ela sofreu muito. Por que ela sofreu muito? A CCR era detentora da concessão da ponte Rio-Niterói. Na hora de renovar a licitação, a EcoRodovias a CCR não quis. Ou seja, quem conhece o ativo administrou por 25 anos o ativo, fala, eu não pago, que é por preço, é pedágio. Ruim, né? Ah não, o pedágio hoje é R$5, tá, o menor pedágio ganha. Ela ofereceu um preço elevado, quem levou foi a EcoRodovias. Como é que alguém... Deixou levar, né? Ela Entregou. Então, o pessoal bateu em EcoRodovias. Por quê? Se o cara que faz a conta tá lá, sabe o tráfego, sabe o que tem que melhorar, obras, não quer, então... outro levou, tem que ser penalizado. Fora isso, tem uma parte do Porto de Santos que tem um terminal da EcoRodovias que foi afetado com aquele problema da Ultracargo, da Ultrapar, que explodiu, demorou mais de uma semana, eu nunca vi isso, mais de uma semana para apagar o incêndio, ela também é afetada esse terminal. Então, por isso que se explica essa diferença entre EcoRodovias e CCR. Eu acho 2 pontos interessantes. Comprou o elefante branco, né? Foi. Então tem que apanhar. Mas, enfim, o que eu acho, uma coisa que eu poderia até mostrar no gráfico aqui, que é o seguinte, que muitas vezes o long short, o gráfico é muito contra você fechar os spreads, né? Por exemplo, eu olho para o gráfico eu não acho bonito, eu não entraria num top pick meu, não. Mas a CCR e a 3, a gente tem o santo acima da banda, a gente tem mais suporte, ele tá virando o jogo. Eu diria até que eu consigo avaliar que isso aqui seja um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Então, embora talvez eu não comprasse na física, né? Ou indicaria, né? A CCR e a 3, ela tem um gráfico de compra. Enquanto a EcoRodovias, ela tem um gráfico de venda completamente, mesmo, né, sendo do mesmo setor e tendo apanhado muito mais. Então aqui a gente está com 2 linhas vermelhas, o papel está vendido. Isso aqui eu poderia estar vendido há pouco tempo aqui, né, por aqui, ter aberto vendido, tá com stop nesse topinho aqui. E se subir mais, procurar, por exemplo, essa segunda linha vermelha, eu também vou vender. Então é muito comum, eu acho a análise técnica ruim para fechar spreads, para até tocar pra gente aqui. Para fechar spread dessas aberturas, principalmente quando tem essas notícias, e aí eu não sei, nesses preços, Celso, por exemplo, se você fosse comprar, você compraria Core 3 ou CCR 3? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas, mas se fosse obrigado. Não compro nenhuma das duas, não consigo nem obrigado. Eu mas sei que é short em CCR, é porque não dá para shortear agora, porque o aluguel tá difícil. Em EcoRodovias também seria, mas se fosse comprar assim, por gestão, vamos falar por fundamento, por gestão, prefiro CCR. Então, porque o gráfico diz claramente, EcoR é para vender a descoberta. Dá para vender, pode dar o call aqui, aí é contigo também. Vamos dar a pororoca e mandar vender aqui ou não?
Ecor 3? Pode. Pode? Então vendem o Ecor 3 para quem quiser. Stop aqui acima de 9,70, tá? A dúvida aqui era o seguinte, porque se por acaso ela subir para os 10 aí, não tem o que falar, né? Aí é para bater e acabou. Mas é um vendaço e eu não posso dar venda graficamente em CCRO nesse momento, embora eu tenha procurado essa venda. Essa notícia me estopou. Quando aconteceu isso aí, me estopou numa venda que eu estava aberto lá em CCRO. Vamos lá. Só perguntando de bancos, se por fundamento teria Itaú, dá para ter um pouco de Bradesco. Não teria Banco do Brasil, nem os médios nem pequenos, mas Itaú continuaria aí com ele em carteira. A gente, na época que a gente vinha falando de bancos, os bancos sempre foi um gráfico difícil, desde que a gente começou aqui. Eu nunca consegui abrir vendido em banco, mas também não conseguia abrir vendido, abrir comprado em bancos. E aí o que aconteceu? Itaúsa foi o primeiro. Diferente até do Itaú. O Itaú tinha um gráfico bem pior do que Itaúsa. Então Itaúsa foi o primeiro que deu compra. Eu tô vendo aqui, inclusive é uma dica de que de repente esse índice não tá próximo à queda ainda, porque cortando aqui pro gráfico, e aí vamos ver se a gente faz a pororoca ou não, é uma compra imediata aqui, é para comprar Itaú aqui. Opa, aí, a pororoca. Porque ó, a linha verde apareceu, a gente tem 2 candles aqui de fundo. Se você quiser, o risco está muito baixo, dá para botar um stop nesse 36 aqui. Tá falando aí de R$1,20 de risco. E isso aqui virou onda 3. Todo esse momento aqui do gráfico, quando caiu, voltou a subir, voltou a cair, inclusive quando rompeu, ainda não estava claro, estava sem força. Acabou de ficar claro a compra de Itaú e a gente pode projetar aqui. A gente estava falando aí de R$1 de stop, não é isso? Que é muito pouco para Itaú. R$1 é tranquilíssimo. E eu tô falando aqui de um objetivo em 40,5. Então, pororoca, compra Itaú. A gente já falou também, venda Ecor 3. Tinha que ter um papelzinho pra gente anotar, mas tudo bem, vamos lá. Pode cortar pra gente. E perguntaram Bradesco. Bradesco dá pra ter, a gente prefere por fundamento Itaú, mas dava pra ter também Bradesco. Eu também acho que Itaú é um detalhezinho mais bonito, se a gente cortar de novo pro gráfico. Você pode jogar Itaúsa, né, lembra? Você falou de Itaúsa. Vou falar de Itaúsa também. Boa. Então, eu acho que Itaú está mais bem consolidado, tanto a onda 3, porque aqui a gente tem quase um fundo duplo, né? Enquanto no Itaú a gente tem uma onda 1 e um fundo já bem acima do fundo anterior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o santo ainda está vermelho, embora já acima da banda. Agora, dá para comprar. Tem risco, 30,20 a stop no Bradesco, agora não custa nada escolher Itaú. E aí Itaúsa, que foi o primeiro que deu compra, deu antes de Itaú, já andou bem mais, né? Aqui a gente falou, andou bem mais, mas dá pra comprar também. Aliás, pode comprar, tá lindo. Tá bonito. Tá bonito. Itaúsa, stop no 10,30. E aí é um sinal, né? Até porque hoje em dia os bancos são os líderes, né? São as maiores blue chips do Ibovespa, levam nas costas tranquilamente, até mais do que Petro e Vale, que sempre foi durante um bom tempo. Então, quer dizer, é mais um motivo para, de repente, comprado em índice, comprado em PIB, comprado em BOVA11 e ainda não vender, né? Porque se der certo, né, os bancos... 25% do índice. Então, se der certo os bancos, quer dizer, bolsa continua andando. Boa. Inclusive, esse fim de semana agora eu dei um curso, né? Então a gente olhou muito aí o Ibovespa. E a grande verdade, cara, tanto ano passado, eu vou registrar, tanto ano passado, quando começou a especulação eleitoral, e não jogou a toalha, cara, existe uma possibilidade de um que a gente chama em gráfico de super cycle, né? Existe uma possibilidade muito grande do mercado vir armando uma coisa no semanal longa, do tipo, vamos agora buscar o rompimento dos 74 mil. Né? Começou o movimento para fazer novos topos históricos de Ibovespa. A última vez que desenhou assim foi lá em 2002, 2003. Aí quando o Arminio assume que ele solta o câmbio, que tem um dia de 30% de alta no Ibovespa no mesmo dia, né? E o gráfico, ano passado estava mais parecido. Parece que se o Aécio tivesse ganhado a coisa se antecipado, por exemplo... Claro, 72 mil. Exatamente, o gráfico... seria uma... Um dia eu vou trazer esse estudo aqui, vou ficar devendo para um próximo Batalha do Chão para mostrar o estudo. Seria igual ao gráfico do semanal de 2002 para 2003 com o gráfico semanal mais ou menos do ano passado. Agora, não jogou a toalha. Então, quanto mais subir agora o mercado, mais é provável de que quando ele caia, ele venha a desenhar uma figura ainda maior de alta. Tá? Mas, de qualquer forma, isso aí desviou um pouco do assunto. É compra, pororoca, a gente prefere Itaú e Itaúsa. Isso. Entre essas duas, é com vocês. Se você quiser pagar 30, porque é mais caro um pouquinho, ou quer pagar 10, mas é igual aí.
Boa. E aí o pessoal perguntou também de Banco do Brasil. Eu não teria Banco do Brasil só por conta de risco na parte de fundamentos, interferência governamental, que aí vai em Itaú ou em Itaúsa. Olha que interessante, toca pro gráfico, olha que interessante. Realmente é muito pior. Não que não tenha um gráfico de compra, a gente já está com 3 fundos ascendentes, a gente tem stop curto e tal. Agora, tá claro aqui pelo Ficube que isso aqui é uma resistência, isso aqui é um suporte, né? Coisa que a gente não tem, nem Bradesco, nem Itaú. Essas mesmas já desapareceram, a gente já está lá em cima, a gente já está querendo galgar para fazer novos topos e tal. Então é claramente pior, embora o fato de Banco do Brasil estar mais embaixo, pode até ser que a gente olhe para a porcentagem no curto prazo e Banco do Brasil suba 7, 5, enquanto os outros sobam menos. Pode virar para a gente aqui. Mas é claramente um gráfico pior e não é à toa. Reflete aí a opinião dele. E a opinião, né? Simplesmente o Banco do Brasil é uma estatal, e a gente está lá no Lava Jato, de repente cai para o BNDES, já pega o Banco do Brasil de... né? Então, existe esse risco. Né? Precisa crescer daqui a um ano, precisa crescer a economia, dar crédito mais barato. Esse é o problema. Só perguntando até onde vai Petro 4, difícil dizer. Ontem eu falei com algumas até tesoureiros, tá? Investidores institucionais, né, e falando já estavam desistindo de ter Petro por conta dessa forte alta, eles já estavam meio que jogando a toalha nesse patamar. Obviamente pode corrigir, se não tivesse, sinceramente gente, se não tivesse interferência governamental ou fosse baixa a interferência, resultado esse preço de gasolina a cada 3, 4, se fosse 6 meses, para cima e para baixo, a ação poderia valer R$18, R$19 por fundamento, tá? Isso por fundamento. Se viesse a essa, ela poderia até valer R$26. Só que não é, a gente sabe que tem interferência, a greve dos caminhoneiros, a presidente Dilma falou que o diesel, né, para caminhão ele não ia subir durante 6 meses. Então a gente sabe dessa interferência para encerrar a greve. Então acho que pode ser R$18, R$19. O problema é que a gente não sabe o tamanho do rombo, o problema é que a gente não sabe do balanço, que ativos que eles vão vender, que ativos que eles vão privatizar. Então esse é o problema, mas ainda acho que pode andar até a divulgação do balanço. Depois aqui tem É engraçado o gráfico, interessante, aqui tem uma disputa, uma batalha do século entre o semanal e o diário. Olha só uma coisa aqui. O diário tá bonito. Primeiro, eu acho que isso aqui é o que a gente chama de além do limite de estabilidade, porque o mercado, o Ficube só conseguiu botar 2 mimas por baixo, né, 17,34. Então, uma estrutura, eu imaginava que esse 11,60 ia segurar. Passou, já tem linha verde. A gente pode acreditar que chegue até uns 14,20 aqui, porque seria a próxima mima. Mas, assim, pela onda 3, né, pelo pivô de alta, tanto esse ocóizinho pequeno aqui, né, que foi aonde deu o último sinalzinho de compra, né, quanto pela consolidação aqui, a gente está falando disso aqui, a gente pode jogar 100% para cima, a gente já fez o que tinha que fazer, né, agora ó, tá chegando nesse 100%, tá? Agora, o gráfico diário é bonito, a força do santo, etc. Agora, quando a gente apaga, né, vamos apagar isso aqui só para ver, quando a gente joga no semanal, a gente está falando numa venda clara, santo vermelho abaixo da banda. Então, isso aqui te dá todo o suporte para você procurar a venda. Passou a primeira linha vermelha, que era igual ao do diário, e está chegando aonde? Na segunda linha vermelha. Cara, é muito difícil passar isso aqui sem cair. Por esse semanal, e aí talvez a gente... Já pode cortar pra gente. E aí talvez a gente esteja falando até do próximo exercício e não nesse. Esse semanal é para put. Eu gosto de put. Eu não gosto de entrar na frente de Petrobras com todas essas coisas de balanço, não sei o que, e vender o papel à vista. Eu gosto muito de fazer uma travinha de put, comprar uma putzinha, ter o risco usar reduzido, né? Put vai até 0, já sabe quanto você vai perder, enfim. Então você trabalha o stop já comprando uma putzinha. Eu gosto, talvez isso seja para o próximo exercício, porque se trata do semanal. O próprio balanço vem semana que vem, né? Isso. Pós-exercício... 22, quarta-feira à noite. Pós-exercício D. Então, a minha sugestão... Eu vou até ver se eu tô ainda de folga aí com o meu novo filho, mas vou ver se pelo menos segunda-feira a gente procura junto. Eu acho que tem que se posicionar na input. E aí, como tá muita gordura, deve estar muito volátil, as puts devem estar muito caras, né? Por conta de toda essa alta, deve ter muita volatilidade. A gente trava, faz uma put spread. Então, a gente compra uma putzinha, vende a outra e procura aí um objetivo para ganhar. Igual a gente fez com as calls, que deu super certo aí no iniciozinho dessa alta. Boa. Ok? Pessoal perguntando 2 papéis aqui que a gente adora falar. Suzano e Cielo, a pororoca de sempre. Suzano por fundamento é para ter, ainda mais agora que o dólar enfraqueceu, ele
parou ali no 3,05, tudo mais, pode voltar, a gente acha que o dólar continua para cima, oportunidade de comprar Suzano. Cielo, falando rapidamente, né, antes dele entrar no gráfico, Cielo teve uma bonificação, o pessoal se assustou, porque na sexta fechou 47 e pouco, na segunda R$ 40,88, você assustou, o que aconteceu? Perdeu 20% de valor? Não. Bonificação, a empresa está emitindo agora a dívida por conta da associação com o BB, né, a parte de cartões, está nadando de braçada, enquanto vendas no varejo caem, ela divulga no índice do varejo, Cielo sobe 3,3%, no índice do varejo cai 3%. É impressionante, ninguém vai deixar de usar cartão. Não vai. Né? Crédito, débito. Ah, tem a maquininha da PagSeguro lá, a moderninha. A produção aqui está falando que é a moderninha, né? Que é a Alessandra Negrini, certo, produção? Isso aí, a Alessandra Negrini fazendo propaganda. Eu não sei o quanto pode impactar, mas Cielo segue em nossas carteiras. É um ativo caro, mas bem gerido, ainda em tendência, por fundamento, de alta. Suzano e Cielo, vamos lá. Eu agora me perdi um pouco em termos de preço de objetivo em Cielo depois dessa bonificação. Agora... Pra gente virou R$48. 48? Era, que era 52, mais virou 48. 20%. Mais um pouquinho. Tá ruim? Tá ruim 20%zinho num papelzão desse? Mas enfim, o papel maravilhoso, com prazo, a gente cortando pro gráfico, fez uma batalha de século quando ele testou o ponto de compra, que seria essa linha verde aqui, deu um martelinho, comprou, maravilhoso, tá indo bem pra caramba. As linhas verdes estão acompanhando, o papel não esticou, não está muito longe dele, então se por acaso cair novas compras 39,15 ou até em 38, com prazo, esse fundo virou um stop para quem quer se proteger, seria 37,30 aí mais ou menos. E eu não sei agora como é que a gente poderia fazer aqui. Que acontece o seguinte, né? Eu posso pegar isso aqui como onda 3, então isso aqui é uma 1, isso aqui é um 2, isso aqui é o pivô. Então aqui acho que a gente chega a enxergar aí, primeiro o objetivo, 42,30 para um trade mais rápido, 42 e pouco. E aí o segundo, acho que a gente vai chegar, vamos botar 46, um pouco menos que o fundamento aí. Vamos olhar para esse 46, com prazo, maravilhoso, não tem nenhum problema aqui, tá? E aí, SUSB5. Isso. SUSB5. Engraçado que agora a SUSB5, que a fibra deu uma andada mais forte no primeiro momento, mas a fibra devolveu mais. A SUSB5 não conseguiu passar o último topo. A gente ficou esperando aqui, na verdade aqui, né? Nessa queda aqui a gente estava esperando o 14,90, não bateu. Eu tenho muito cliente lá na Clear que botou a ordem na pedra esperando o 14,90. Se bater 14,90 ou 13,30, os dois são pontos de compra, a gente tem um topo duplo, um candlezinho de topo. Acho que agora, de repente, consegue cair junto com o dólar. Não tem problema, não é que eu quero vender de jeito nenhum. Eu quero comprar. A última compra que eu entrei foi no padrão, peraí que eu mudei de tempo gráfico aqui sem querer. Foi no padrão linha verde aqui, né? A gente tinha um objetivo de 14,80, aí foi para 15, eu continuo esperando o teste da linha verde. Eu acho que aqui no 13,90 compra um pouquinho e guarda mais um pouquinho para 13,30. E sigo com a opinião de que a gente tem bastante chance desse papel ser o do ano. Enquanto a ser esse o papel do ano, aí depende um pouco do Ibovespa. Acho que quanto melhor o Ibovespa se comportar, né? Vai que de repente o Ibovespa sobe muito esse ano, as coisas se ajeitam e etc. Aí eu acho que de repente pode ser que o SUSB5 não seja o papel do ano. Mas se a coisa continuar aí difícil, eu acho um papelzaço. Continua aí. Até por conta do dólar. Né? Exatamente, por conta do dólar. Se o cenário ficar muito otimista e os papéis com mais beta para o Bovespa andarem, aí eu não sei se esse vai ser o melhor. Mas 13,90, 13,30, pode comprar. Boa. Pessoal perguntando aqui de Rumo 3, que era a parte R, e o MO3, a LL, né, a parte toda da logística. A gente gosta de fundamentos, mas mais para longo prazo, tá? Um ativo que negocia múltiplos baixos, teve essa fusão, diria. Dá para ter, mas olhando mais longo prazo do que curto prazo. Aí a gente pode passar para o gráfico para ver. E aí, eu acho que eu acho que essa decisão deles aí de deixar o papel baratinho foi boa, né? O que aconteceu com ele, né? Saiu uma notícia aqui, o papel subiu pra caramba. Isso. E ficou bem claro, né? Num clássico onda 3, pivô de alta, de que se caísse pra cá e desse um sinal de fundo, eu ia comprar. Porém, quando caiu, desabou. Desabou, perdeu, ficou feio o gráfico. Inclusive, quando subiu, bateu cabeça, fez novo fundo. E aí, nesse momento aqui, eu já não queria o papel de jeito nenhum.
Quem ficou firme aqui foi o Santo, o tempo todo verde acima da banda. O Santo não me permitiu, por exemplo, abrir short. Eu acho que aqui a configuração desse gráfico por aqui era de procurar venda short, mas o Santo não deixava. E aí, quando mudou o preço do papel, ele fez isso aqui, subiu. As duas mimas que estavam ali querendo dar compra voltaram a aparecer, a linha vermelha está sendo vencida e inclusive você tem um risco baixo, porque apareceu um novo stop aqui que é o 1,52, né, o suporte, então 1,50 aí de stop. E agora a gente vai fazendo mais um pivô. Agora, é aquela coisa, dá para estar comprado, o risco é baixo, 1,50 é um stop, etc. Mas eu ainda acho que se for subir mesmo, tem muita resistência ainda. Eu acho que eu prefiro esperar mais um zigue-zague para se confirmar aqui. Vai, volta, de repente eu compro até nesse preço mesmo que está agora, mas com uma estrutura muito melhor no gráfico, né? Pagando talvez o preço que está, a gente está falando de 1,70, mas com uma estrutura muito melhor, né? Eu vou perder um movimentozinho aqui, mas eu vou comprar com muito mais segurança, e aí talvez essa resistência 144 suma, coisa melhore. Seria a minha opinião. Eu não vejo pressa aqui. Se quiser comprar com stop no 1,50 dá, mas eu acho que pode ficar melhor para frente. Não tô achando que a gente está perdendo nenhuma oportunidade como Itaú, como Itaúsa e por aí vai, não. Ok? Boa. Pessoal perguntando bastante do setor siderúrgico, os Minas, CSN. Hoje teve a notícia, né, a CVM aí dando ganho de causa da compra da Previ pela participação, né, que a aquisição da fatia da Previ na Usina Minas pela Ternium. Isso poderia disparar o DEC Tega Long, teria que fazer uma OPA, uma oferta pública de ações, em dar a instância para recorrer, Usina Minas ON dispara. E aí por que CSN sobe? Porque CSN tinha participação na Usina Minas ON, quem lembra, ele veio comprando o Benjamin Steinbrück, tentou sentar no conselho, só que o Cade não deixou. Falou, pera, você já tem uma outra companhia, como é que você vai obter informações da concorrente? Seria como lá atrás a Brahma e a Antártica. A Brahma pega, comprava participação na Antártica, falava, quero participar da reunião do conselho, o que vocês estão fazendo? Não pode. Então foi brecado, mas mesmo assim ele teria direito a isso. Então CSN sobe junto com os Minas por conta disso. Por fundamento, não teria nenhuma das duas. O que pode continuar andando é os Minas ON, mas não teria cenário macro horroroso, né? Essas duas companhias, tanto os Minas quanto o CSN, são responsáveis por chapa de aço, que é para geladeira, automóveis, fogão, máquina de lavar uma parte. Tá horroroso isso, entendeu? Deixa eu te perguntar então. A gente caiu. Siderurgia caiu bastante. Mas caiu com vontade, né? A gente está falando aqui, quer ver? Vou pegar um preço aqui. A gente está falando aqui lá no auge, por exemplo, da especulação eleitoral de R$14. Sim. Tá falando de mínimas em 3,5. Pode cortar pra gente aqui por enquanto, daqui a pouco a gente volta pro gráfico. Então, você tem uma opinião de que é ruim, imagino que seja arriscado, é difícil, mas não chegou a ficar barato em nenhum momento? Você não acha que de repente botou no preço essa coisa ruim? Quando a gente analisa por múltiplo, né, também não ficou barato. Ajudou a alta do dólar, ajuda elas, porque breca a importação desses produtos. É mais fácil importar chapa de aço, que vem através de bobina, do que, por exemplo, para Gerdau aços longos. Mas o cenário ainda é muito desafiador e vendas estão caindo muito, mesmo com travando a importação. Então, quando você olha múltiplo, você olha principalmente EV/EBITDA, que é valor da empresa, né, sobre o resultado operacional, ainda estão em múltiplos altos. Então, o ciclo ainda, a gente não vê um ciclo de melhora. E quando você olha, né, um ciclo de commodities demora de 5 a 7 anos. A gente está no segundo ano. Você acha que é só 2 segundo ano? A gente está entrando no segundo ano, olha, 5 a 7 anos de ciclo de commodity. Pô, minério é o que a gente está vendo, a China desacelerando fortemente, a grande consumidora de minério e fabricação de aço, tudo isso. Então a gente está, e depois eu até vou falar, a gente está short em Vale sim. E normalmente esse cenário de commodity, porque normalmente quando as commodities estão fracas, o dólar fica forte no mundo também, né? Isso. Então também. É um cenário realmente... Agora é engraçado, acaba que o gráfico, agora a gente pode cortar pro gráfico. Acaba que o gráfico deu compra, né? Porque o que acontece? A gente já tinha falado aqui nos últimos, a gente tinha um ombro aqui, a cabeça invertida aqui, e se viesse fazer um segundo ombro, a gente daria a compra. Poderia ter caprichado um pouco mais. De qualquer forma, o Santo completamente acima da banda, a gente consegue comprar todo o candle com massa maior. Então, quando plotou esse candlezinho pequeno, né, chamado spinning, esses nomes também não interessam para nada, doji, spinning e tal, mas a gente, no primeiro candle com massa maior, poderia ter comprado um stop curtinho, e o Okoi saiu. E aí, o que a gente tem? A gente tem essa linha vermelha aqui, contrária. Mas quando a linha vermelha desce agressivamente, há um conceito bem interessante do Ficube, que é o seguinte, ele vem desafiar o preço. Ele vê que o preço está querendo subir, está querendo ir,
Então ela faz o seguinte, ela facilita o processo. Então em vez de ela ficar reta aqui onde seria ponto de venda, ela vem, e aí, você quer subir mesmo? Vou te dar essa oportunidade para você me passar aqui, e se passar eu vou te liberar. Enfim, aqui eu já não compro por risco, eu não vou entrar nesse rompimento, prefiro deixar o rompimento andar e procurar o primeiro pullback, como eu disse. Particularmente, eu gosto de usar o gráfico para ler o fluxo, para ver para onde vai, mas principalmente para gerenciar o risco. Agora, é uma onda 1 muito grande, se isso aqui é um OCOI mesmo, né, a gente está falando de 6,50, o papel está 5,30, e eu compro aqui por volta dos 4,80. Então tem essa oportunidade. Eu não consegui ver compra anterior a essa foi a primeira que eu consegui realmente ler. Tá, então, esse é a Uzi Minas, vamos aqui na CSN rapidinho, mas acho que está parecida. Né? A CSN não tem um OCOI. Acho que a CSN foi mais difícil, olha que ela subiu mais. Ela, na verdade, a linha vermelha já não existe mais, está muito forte. Também não dá para comprar pelo risco, porque já perdi a entrada. Mas fez uns pivôzinhos, rompeu bandeira, rompeu pivô aqui no 5,90. Então, assim, por gráfico, vai pelo menos a 7. E para mim não dá para comprar só pelo risco, mas se tivesse mais um pullback eu compraria. Aí na CSN sim, a gente conseguiu ler aqui bem esse primeiro movimento, né? Aqui a gente teve esse que andou com massa maior no fundo do segundo ombro. É mais ou menos o que tem a Uzi Minas agora, né? Há pouco. A gente deu para ler até a linha vermelha, zerou, foi um call correto. Então assim, tá arrumando. E aí a Uzi Minas 3 é um caso à parte. Um evento, Um papel muito esquisito, tanto que tá subindo muito aqui, mas não é nada porque ele sobe de vez em quando, né? Não, só essas duas barras. Doida. Aqui ele fez 100% em 3, 4 dias, sei lá. Né? Então é um papel muito complicado de operar. Bom, para quem quer fortes emoções, eu prefiro não me meter aqui não. Embora a gente tá com um leque muito forte, com uma estrutura muito boa aqui por baixo. E ele pode continuar. Agora, aguentar esse tipo de swing, para quem ou sabe de alguma coisa, vai comprar e acabou, ou realmente, né, o bicho não tem o menor problema de saiu de 21, veio para 9,30 e voltou para 22, voltou para 15. Eu não gosto disso não, prefiro ficar fora. Pode voltar aí. Boa, Ambev, por fundamento ativo extremamente caro, tá tendo um fluxo muito grande de short, né? Tá no maior nível que a gente chama o time high aqui na mesa de aluguel. Quem tem, né, por fundamento eu manteria, mas pensaria em montar alguma proteção, alguma coisa assim. Mas até porque se a bolsa, né, a gente está falando, a bolsa pode subir mais de 6%. Bolsa anda. A gente está vendo isso, a bolsa dispara, ela fica um pouco para trás, mas se a bolsa realizar também não sofre. Então ativo bom para ter, a gente brinca que ativo Itaú e Ambev é para ter para os netos. E aí nesse caso teria, mas entrar nesse nível acho um pouco mais complicado por fundamento, né? Quem tem, manteria. Aqui é claro, assim, a gente já deu 2 compras durante a Batalha do Século aqui, simplesmente setup de linha verde aqui é um exemplo clássico, Caio comprou, as linhas estão ali, então deu compra aqui, funcionou, deu compra aqui e agora a gente, se cair mais um pouquinho, eu tô falando aqui de 18,80, 18,60, mais uma comprinha. E aí pela estrutura anterior dele, eu fazendo o famoso projeta 100% do tamanho da consolidação para cima, a gente fala de 20 a 20,5, nada demais, né? Mas menos de 50 centavos da máxima que fez aqui. Então assim, realmente aqui de 18,80, 18,60 para lá, tem um trade bom. Onde tá, eu prefiro não fazer nada. Mas quem quiser fazer o trade no Caio comprou é bom. Embora seja um papel, como o Celso colocou, é um papel mais para position do que para trade, porque ele não tem uma variação assim tão alta. Escadinha. Pode voltar aí para o alto e avante, como dizia Buzz Lightyear do Toy Story. Agora, eu vou te falar que assim, da mesma forma que antes de entrar aqui eu estava nessa coisa de pensar numa coisa muito antiga de gráfico, que é linha de avanço e declínio, quando poucos papéis carregam o índice para cima. Isso aconteceu, por exemplo, em 2008. Não sei se você lembra, a última pernada depois do Investment Grade, era só Petro. Foi um exemplo clássico de linha de avanço e declínio. Aí o mercado desabou lá em cima, porque 80% dos papéis caíam e os papéis Petro e mais 2 ali, que eram... Agora, pela compra do Itaú, esse índice não vai cair agora não. Tá difícil, é difícil errar. Difícil Itaú, Bradesco, Itaúsa caírem. Eu acho que vai continuar subindo, cara. Boa. Então vai ser difícil ver o Ibovespa caindo também. Em curto prazo, sim. Teve uma pergunta aqui interessante sobre Petrobras, né? Que a Fabiana perguntou, o ágio das PNs e ONs sumiu de vez. Aí ela falou assim, na opinião de vocês,
adiamentos dos dividendos, fluxos estrangeiros nas ADRs ou expectativa de unificação das ações em uma só classe. Não, o que aconteceu principalmente foi o seguinte, não ter dividendos. Por que isso? Por que a PN tinha prêmio em relação ao ON? Porque o governo fez, em 2013 falou, olha, a ON vai pagar agora 50% menos dividendos. A gente já fez essa conta aqui, a gente faz de novo. E na PN, 10%, ela paga do dividendos a mais do que a ON. Só que aí, quando o governo falou assim, não, agora a ON paga 50% menos. Então a gente vai para a conta. Vamos trabalhar com R$10 o preço da ação, porque fica mais fácil. E, digamos, o dividendo da Petrobras, PN, R$1. R$1, a ação está R$10, 10% de dividend yield. Ok. Se a ON está no mesmo nível R$10, se ela paga 50% menos, em vez de R$1, 50 centavos, sobre R$10, 5%. Diferença de yield, 10% na PN, 5% na ON. Prêmio para PN, 5%, conta racional, explicado. Por que então está na paridade 0 a 0? Porque provavelmente ela vai dar prejuízo, não vai distribuir dividendo. Se não distribuir dividendo, 50% de 0 é 0, 100% de 0 é 0. E vem cá, paridade. Conta... Aliás, a gente sempre tem uma aula com você. Obrigado pelas aulas aí, sempre aprendendo. Agora, por essa leitura, parece que o mercado deixou na mesa esse dinheiro no tempo. Não tem dividendo. Não, eu digo o seguinte, vale a pena montar para olhar o longo prazo. Demorou para ele... Porque na reunião de janeiro, 27 de janeiro, foi alguma coisa assim, que eles iam apresentar o balanço, não apresentaram, o Manteiga falou... Teve uma pergunta de investidores e ele falou assim, pode ser que não tenha dividendos? Medidas extremas exigem isso. E de repente, o Barbaça, desculpa, o CFO, pode ser que a gente não pague dividendos. Pô, não pagar dividendos, as duas tem que ser o mesmo tratamento. Isso foi 5% na mesa, final de janeiro. Final de janeiro. Aí que começou a fechar já? Demorou um pouco, fechou mais acho que mês passado. Entendi. Porque eu achei que o mercado normalmente é muito rápido nesses detalhes, né? Nesse tipo de conta, assim, achei que ele demorou. Ficou na mesa. Muito interessante aqui, cortando pro gráfico rapidamente, só para dar um detalhezinho nisso, que eu achei interessante. Primeiro, no diário, a ON andou mais. A pernada da ON tá maior. Lembra aquela linha azul, que a Petro ainda não chegou? Tá no 14, na Petro 4? Já chegou na Petro 3. Agora, por outro lado, o ponto de venda da Petro 4 chegou, que é a segunda linha vermelha. E o ponto de venda da Petro 3 ainda não, seria 14,60, talvez tenha mais um pouquinho aí de Petro 3 na frente. E um detalhezinho, não sei se tem alguma interpretação, se você considera, acho que não, mas tudo bem. Até porque teria que entender de gráfico FICUP para poder interpretar alguma coisa aí com fundamento. Mas é isso aí. Faça aí vocês as suas interpretações. Boa, Vale 5 está na nossa carteira short para a gente venda por fundamento, porque minério continua para baixo, números na China muito fracos, minério deve permanecer em queda. Para a gente não é para ter Vale e até na ponta short. Vamos mudar agora para o gráfico. A gente já deu várias vendas em Vale, a gente deu 2. A segunda, ela está sob o risco se você trabalha com stop. A gente pode mostrar aqui no gráfico. Então a gente deu essa aqui que foi maravilhosa, a gente fez aqui ao vivo, a gente estava exatamente no dia do candle de baixa, quando a gente analisou a primeira vez, a gente vendeu, o mercado nessa pernada de queda da Vale só subiu, a Vale pouco ligou, caiu muito, muito claro e voltou na linha vermelha, vendeu de novo. Ainda é venda, pelo risco está perfeita, porque o stop está em 16, se eu usar esse topinho anterior como stop, né, 16. Então, tá 15,30 para 16, estou falando de 70 centavos, não é nada, pode vender aqui. A única coisa que eu acho que essa segunda venda é pior do que a primeira foi o fato desses dois fundos estarem um pouquinho ascendentes, né? Então, quebrou. Agora, por outro lado, o Santa Bárbara é venda. O objetivo de Vale é 13, 13,20. Boa. Eu acho que é mais uma oportunidade de venda. Esse stop de 16 é frágil por conta desses fundos ascendentes. É 16 mesmo. Bota 16,05, assim, só para não ficar no número inteiro. Pode quebrar aqui pra gente. Venda, é aquela coisa, né? Ontem subiu forte, aí o mercado vai subindo, vai dando mal-estar, aí o cara olhando pro Ibovespa pra Vale, aí um entra zerando pesado, sobe. Eu acho que para quem tá fora é a oportunidade de vender, e aí tem long short. Aproveitem. Para quem mistura papéis de diferentes fundamentos, vende Vale e compra outras 1000 papéis, né? Cielo, bancos, Petro, por aí vai. Dá para montar, Vale 5, aproveitem aí. Subiu, só cortar. Exato. Levantou, cortou. Jogo de vôlei. É isso aí. Marcelo Negrão, para baixo.
BB Seguridade. BB Seguridade é ativo que subiu bem, negocia um múltiplo agora elevado, a gente deu uma reduzida um pouco nas carteiras, mas muito por conta da forte performance. Permanece nas carteiras, a gente já falando aqui do mercado segurador, a gente gosta do ativo, tem em carteira, a gente só reduziu um pouco, está negociando a 18,5 vezes lucro, mas a gente continua gostando e dá para ter ainda em carteira. Com prazo, né? O papel também é uma clássica pororoca antiga, aliás. Isso. Desde os primeiros análises. Eu acho que no primeiro Batalha do Século eu ainda não consegui comprar aqui. Ele deu compra junto com o Ibovespa. Ele foi testar lá o topo anterior. O risco estava muito alto se eu usasse um fundo anterior, mas quando ele caiu para a linha verde, ele comprou e a gente deu essa entrada compre agora, famoso compre agora. E o stop ficou aqui embaixo. Quando começou a cair pela uma notícia aqui, a gente ficou torcendo, deixou aquela ordem na pedra, VAC no 33,10 para garantir, ficamos ali esperando e parou um pouco antes. Respeitou o topo anterior, até por uma análise mais clássica, sem Cifcube, né, numa análise clássica de gráfico. Toda a resistência aqui é rompida, vira suporte, respeitou. Mas tudo bem, a gente não conseguiu lá no 33, a gente compra primeiro o candle com massa maior. Teria que ter corrido aqui, né? Porque o candle com massa maior foi enorme quando confirmou. E deu nova compra, a segunda linha verde voltou a fazer efeito e vai embora. Esse tipo do gráfico, já com os topos rompidos, esse é o tipo do gráfico que é até difícil projetar para onde vai. Vai para a lua. A gente é mais importante trabalhar pelo risco, subindo o stop, etc., do que ficar pensando onde vai parar de subir. Vai embora, papel maravilhoso. Acho que acompanha um pouco os bancos aí, né? Cielo e BB Seguridade, que tem gráficos parecidos, sim, não são bancos, mas acho que, sei lá, tá ali, né? Financeiro. É financeiro, e aí ficamos mais tranquilo hoje, mais resiliente, digamos assim. Isso aí. Brasil Foods, pra gente é short, tá na nossa carteira short. Por que vocês vão me perguntar? Se beneficia com dólar, sim. Porém, ela exporta 50%, 50% é voltado para o mercado doméstico. O poder de compra da população diminuiu muito, então as pessoas estão trocando pratos prontos para o frango in natura e até algumas para ovo, como já destacou, acho que o ministro falou sobre isso, não comam mais carne, comam um ovo. Então, a Brasil Foods pra gente é short, no mês está na nossa carteira, está dando alegria na nossa carteira short, porque no mês cai, não é para ter, tá num múltiplo elevadíssimo e tá tendo, a gente, por exemplo, viu os dados até de Pão de Açúcar, crescimento, vendo as mesmas lojas de só de 4%. Pô, por que você tá falando de Pão de Açúcar, você vai falar de Brasil Foods? Porque as vendas do supermercado nada mais são do que vendas desses fornecedores. E aí Brasil Foods vem demonstrando aí vendas, a expectativa não, a Brasil Foods vai virar Ambev com asas, o pessoal falava, Ambev de asas. E acho que a gente não acredita que isso aconteça, não é tão fácil assim. E essa troca de pratos prontos por produtos in natura está ocorrendo, né, por conta dessa crise alta de inflação, energia, está faltando dinheiro, não está sobrando dinheiro e ficaria fora do ativo até short. Boa, a gente vendeu junto. Foi. Tivemos 2 vendas, nenhum stop, por pouco, aliás. Vou tocar aqui pro gráfico. A gente já vendeu isso aqui, nesse candle. O padrão tá aqui, né? Ombro, cabeça, ombro, com resistências aparecendo aqui por cima, uma abertura boa de suporte até uns R$60. Aliás, até o de 60 abriu já. Com o Santa Badabanda vermelho. Então, tudo que a gente precisa. E aí a gente vendeu nesse candle, ele veio a favor, voltou, quase estopou a gente. Aliás, no centavo, talvez até tenha estopado, mas a gente deu venda de novo aqui no último, esse foi o último. A gente deu um stop muito curtinho, né? A gente estava trabalhando aqui, deu R$2 de risco, e agora pela primeira vez não, né? Aqui deu uma gordurinha. E a gente está ganhando dinheiro. A gente vendeu esse papel, eu me lembro, foi R$65, né? Então, agora a gente está aí no 63, mas vai mais. Eu acho que agora tá lindo. Meu objetivo aqui seria aqui fazer pelo menos 60 e não duvido nada fazer 58,5 aí nos objetivos, tá? Então, estamos vendidos junto aí. É um call até, inclusive, que por conta dessa linha verde, eu peguei a segurança do fundamento para realmente executar essa venda aí. Boa, talvez eu ficaria um pouco na dúvida sem o respaldo aqui do Celso. Vou voltar para a gente aí. Isso. Você está perguntando se o dólar encontrou sua estabilidade ou ainda esperamos oscilações fortes no horizonte. Você acha que o dólar é para cima, né, olhando um prazo um pouco mais longo, né? O que fez o dólar sofrer, apresentar queda? Uma melhora aqui, né, foi aquilo que a gente citou, né, o relatório que a gente enviou, porque estamos mais otimistas com bolsa, com o país, e aí veio um fluxo para cá, isso fez o dólar cair, e também números piores, de payroll
nos Estados Unidos, né, a geração de novos postos de trabalho veio metade praticamente, e os números lá, vendas no varejo piores, têm sido um pouco piores. Alguns economistas lá fora falam até que é pontual isso, então o dólar deveria voltar para 3,20, até um pouco mais. Mas se acomodou um pouco nisso, é normal, até pelos números piores lá fora e pelos dados, não é que dados melhores aqui, mas uma expectativa de números melhores aqui no Brasil. E lá fora a expectativa de que se postergue a elevação de juros, não seja em junho, a final do ano ou nem esse ano na economia norte-americana. Dólar teve alguma coisa interessante, assim, eu não trouxe aqui, teve também uma batalha de século antigo, acho que foi o segundo que a gente fez junto, que eu trouxe o gráfico do dólar comercial para mostrar um Wzão que rompeu, o eixozinho desse W rompeu exatamente no 2,60. E o primeiro objetivo de Fibonacci, né, 60% do tamanho desse W, era no 3,30, 3,27, vamos dizer assim. E esse ponto era exatamente um topinho, antigão, quando o dólar começou a cair e tal. Então era uma resistência muito clara. Eu lembro que quando o dólar começou a ameaçar romper esse 2,60, foi quando inclusive eu posicionei em fibra, lá em R$30, que eu até te consultei. Isso estou falando do final do ano passado. Eu falava desse 3,25, desse 3,30 e ninguém acreditava. Eu tenho uns 5 almoços aí nessa aposta, né? Tem almoço que eu ganhei até pro 3, que não acreditava que chegava no 3. No 3,30 eu ganhei vários. Que eu fui até dando a saída. Eu falei, pô, você quer dobrar teu almoço? Eu acho que vai pra 3,30 e tal. Quando chegou em 3,30, eu achei que tinha fechado um ciclo. Chegou muito forte, chegou no auge dos problemas políticos, chegou lá bem forte, enfim. Mas eu falei, cara, normalmente o mercado fecha um ciclo desse. E aí aquela coisa da unanimidade, né? Na hora que chegou em 3,30 também, foi quando a gente começou a falar em R$4, todo mundo falava do dólar, começou a sair no jornal, né? E deu aquele desespero. Quem ficou esperando ficar barato para comprar deve ter pagado lá em cima. E o mercado normalmente não perdoa e dá aquela queda depois. E a gente começou a formar, eu cheguei a mostrar também uma possibilidade de queda aqui já. Quando o mercado caiu aqui, a gente nesse momento que tocou esse ponto, que era um ponto de compra no diário, aqui nessa linha verde, os 60 minutos começou a formar muito para baixo. Eu falei, cara, tá numa oportunidade bem boa para cair, tomara que aproveite essa oportunidade. Subiu, não fez novo topo, onda 3 para baixo, caiu, mais um zigue-zague. Isso aqui é muito forte. Então, quase com certeza a gente vai voltar a subir, quase com certeza olhando para um prazo maior, essa queda é para comprar o dólar. Agora, eu não duvido que a gente volte para baixo do 3.000, para 2.900, sei lá. Eu acho que aqui é um suportaço, ó. 2.950 mais ou menos, né? E também vai demorar um tempo para voltar a, por exemplo, ter uma análise de que vai romper o topo. Me parece que entrou com muita força aqui. No diário, eu olho para esse gráfico, não compraria agora, mas procuraria compra. Agora, se eu boto 60 minutos, é um vendão. É um vendão. E aí, quem perguntou aí, tocou num ponto importante, né? Olha o vendão aqui. Vendão, Santa Badabanda, várias resistências, tem mais resistência agora, subiu, voltou a cair. Mas você tocou num ponto muito importante que será que ele vai continuar muito volátil ou vai dar uma acalmada? Sim. Ele vai continuar muito volátil. Com Pode certeza. voltar aí pra gente. Vai continuar muito volátil e já tem tempo que eu acho ela a melhor ferramenta de trade que tem. Day trade, dólar, tá uma delícia. Muito bom, obedecendo os gráficos, dando muita oportunidade. O contrato de dólar ele é grandinho. O mini dólar, que até o ano passado estava com pouca liquidez, tá muito solto. A gente está voltando pro tripé. Aliás, é um dos motivos que a gente está com essa bolsa muito melhor, né? Uhum. Voltando pro tripé econômico, clássico, que fez com que o Brasil melhorasse. Ou seja, cancelou a ração diária, o BC não bota mais o dedo aqui, agora quem dá o preço é a oferta e demanda. A gente viveu aí 4 anos de manteiga, aliás, mais, né? Não, foi mais, acho que foi mais, 10 anos, né? Total dele tocando no dólar, tá barato, tá caro, bota swap, bota aquilo ali. E a gente perdeu a ferramenta dólar futuro pro trade durante muito tempo, desde as eleições ali que soltou de novo. E convido a vocês para quem gosta de day trade, é claro, virem operar dólar, porque tá maravilhoso. Eu acho que tá melhor que o índice ultimamente. Boa. Isso aí. Tem muitas perguntas, a gente vai poder responder só algumas. O Mukifo está falando, ele tinha falado de Sonai Serra. E você tinha falado de Sonai Serra lá atrás, nos primeiros Batalha do Século. SSBR3. Sonai Serra, Shopping Center. Tem baixa liquidez, por isso que pro fundamento a gente até acha interessante, mas tem muito pouca liquidez, né? Então esse é o maior problema assim, pro ativo para recomendar. Ativo foi embora, tudo mais, ele está perguntando para atualizar isso.
Cara, eu lembro que quando a gente fez foi o primeiro. Quando a gente fez eu quis deixar um call assim, registrado para vocês me cobrarem. Isso. E a gente tava nesse martelo, pode até fechar aqui. A gente tinha acabado de postar esse martelão aqui. Tinha acabado de abrir essa agulhada, ou seja, esses 3 cruzamentos de mima, ao favor, o santo totalmente acima da banda. E o mais legal de tudo, o setor inteiro fazendo topos históricos, com padrões meio pipa, que eu chamo, né? Que você olha e só vê subir. E olha o que a gente está falando aqui. É o início, né? Olha isso aqui nominal, Celso. A gente está falando que todos os shoppings estão lá em cima. Sim. Isso aqui no nominal, né? Claro que isso aqui a gente tem que fazer conta, né? O Celso está aqui para isso. Rompendo esse 19,5, no mínimo, eu posso dizer que o melhor Fibonacci para traçar W não é nem esse. Deixa eu pegar aqui rapidinho, aqui, desenho, pegar esse aqui, ó, retração. Então a gente está falando aqui, aqui mesmo, de 22,60. Já não tem mais tanto para ganhar. Aqui eu não consigo me posicionar porque tá muito esticado, né? Já deu entrada nas linhas verdes aqui. Agora a entrada foi em 17,5, estamos em 29,90. Se voltar aqui, compre mais. Beleza, o Fibonacci é 22,60, mas é aquela coisa, né? Olha o que ele tem para buscar em termos nominais, né? Se a gente for pelos topos anteriores, primeiro topo anterior está lá junto com o Fibonacci, 22,60. O próximo está lá em 24,60. Depois está lá em 28,90. Então, eu, sem entender do papel, vejo um upside enorme para esse gráfico ainda, embora aqui eu não compraria. Eu prefiro esperar, mesmo que seja mais caro, eu prefiro esperar um pullback para eu poder ter risco, poder ter um stop curto. É isso aí. Boa. Você acha que pode ter um upside grande assim, não? Pode, é um ativo muito largado, ainda mais quando tem baixa liquidez, que aí o pessoal abandona, não começa a olhar, né? O pessoal não cobre, ninguém cobre o ativo. Muita gente largou o ativo porque ele falava de lançamento, crescimento de shoppings, ele acabou ficando para trás. E aí, de repente, vem alguém, caramba, eu olhei, tá muito barato, começam a tomar. O ativo com baixa liquidez acabam puxando. Mas na verdade é que esse ano, cara, a gente... derivado. Esse ano, a Clear é muito focada em day trade, né? Então eu passo o dia inteiro fazendo day trade, adoro, né? Mas a verdade é que esse ano no swing trade tá arrebentando, cara. A gente começa com fibra, vem para SUSB 5, tem esse SSRBR, tem CIA. Cara, muito dinheiro, né, cara? Muito. E parece que você tá meio enferrujado, é aquela hora mesmo, né? Você ainda tá com desconfiança pro país, o noticiário é chato, problema político, aí você fica naquela, né? Pô, vou tirar meu dinheiro da renda fixa, aí o mercado... né? Maravilhoso, realmente. Vamos analisar só mais duas aqui, porque a gente está com o tempo até esgotado. Perguntaram sobre Embraer. Embraer, exposição a dólar, é interessante, tem só o problema aqui no Brasil, né? O KC 390, um cargueiro que eles estavam fazendo em conjunto com o governo. O governo, pelo visto, cortou dinheiro, cortou custo. Quer estar exposto a dólar? Vai na Suzano. Muito melhor do que estar em Embraer. Dá para ter Embraer por fundamento, mas eu prefiro disparado Suzano, um case de desalavancagem, um case de crescimento de celulose no mundo, papel, tem falta, tem demanda, mesmo em crise e preços para cima. Então eu iria em Suzano, não iria em Embraer. Embraer, embora ficou muito, sempre tem uma tendência de alta no longo prazo, é um papel dificílimo de operar, muitos movimentos agressivos, estopa muito call de entrada, estopa. Olha que eu faço caiu comprou, não compro nem no topo não. E tá agora feio, piorou. Acho que nem precisa cortar pro gráfico, pode tocar para próximo, por gráfico não compro e também não vendo pelo longo prazo ainda ser topos e fundos ascendentes. Isso. Croton 3, educação, anúncio ontem foi horroroso, né? Acabou saindo, né? Que saiu nos jornais hoje. Novos cortes para o FIES serão maiores ainda. A ação vai sofrer, setor educacional vai sofrer Estácio, vai sofrer Croton, com cortes maiores ainda. Eles falaram assim, o Levi falou, foi dado muito dinheiro que eles criaram-se monstros. E aí setor educacional, quem tem ou venda ou tem uma posição bem pequena, porque senão vai sofrer. É um clássico, né? Eu não vou nem, não vou falar nem... Você tinha falado disso, não vou falar nem partido nem na hora. O petróleo é nosso, a Petrobras é a maior do mundo, olha o que aconteceu com a Petrobras, né? É elétrica, agora vamos pagar mais barato pela conta de luz, que não sei o que, não sei o que lá. Olha o que aconteceu com o setor elétrico. E aí, entramos aí com o tal de pátria educadora, olha o que aconteceu com o setor. Enfim, e a gente, na verdade, eu fui estopado na venda aqui, agora o papel que eu não compro de jeito maneira, é um papel de tendência de queda, tocando pro gráfico, eu acho que teve 3 vendas. A partir da batalha do século em si, deu aqui, acabou dando errado, mas aqui foi venda, deu certo, aqui foi venda, deu certo, e aí a gente vendeu nesse fechamento do gap,
E deu certo no começo, mas acabou estopando. Aí essa notícia veio depois. Eu vou te falar aqui, cara, eu não venderia mais. Agora eu prefiro deixar cair e depois no próximo repique eu procuro venda. Aqui até depois desse stop, o gráfico quebrou meus topos e fundos ascendentes, então agora eu vou esperar. Não vou entrar agora exatamente não. Talvez chegando nesse fundo anterior, fazendo o segundo ombro aqui desse lado, aí sim a gente venda, mas compra nem pensar. E lembrando, né, para ter acesso a todas essas informações, só preencher aqui embaixo, quer investir com eles, que aí você tem acesso a todo tipo de informação. Perguntaram de PDG e Elbor, diria que não teria nenhum dos dois, nenhum papel de real estate. Elbor uma excelente empresa, PDG uma empresa ruim, tem uma oferta aí para 40 centavos, teve uma oferta em 2012 a R$4. PDG não teria, você está em qual aí? Eu estou na PDG, eu acho que vale a pena tu cortar aqui no gráfico. Eu acho o seguinte, fazer uma especulação aqui. Como eu te disse, lembra que eu falei que a gente não olhou? Porque que acontece? Ele subiu em onda 1, ele não armou o gráfico para subir, de repente foi em onda 1, tocou o quê? A linha vermelha lá. Então, foi, deu um squeeze absurdo. Uma venda de olho fechado aqui, né? Uma linha vermelha, estou falando de 0,71. Agora, aqui eu tenho um pouco mais de suporte. 40 centavos tem, que é oferta. Tem o Santos saindo da banda. Então assim, ó, quem quiser, quem gosta de... Tem muita gente que gosta de papel centaveira, né? Centavinho aí. 51 é o suporte, 50 centavos stop. Pode comprar 58, aqui a gente não fala de porcentagem embaixo. Se isso aqui pegar, eu não sei se passa a linha vermelha, mas se passar, eu tô falando de uma onda 1, onda 2 aqui, então eu tô falando de comprar 58 com stop no 50 e quem sabe tentar lá 80 centavos mais ou menos, tá? Então dá pra tentar. Feio, eu não acho bonito não, eu prefiro deixar andar mais, né? Agora tem uma onda 3, tem a possibilidade de eu ter um risco baixo, desde esse martelo aqui que dá pra fazer uma fé. E aí Elbor, Hbor, né? Hbor 3. Essa do Elbor tá esquisita. Elbor eu não compro não, cara. Eu também não compro tá sem tendência nenhuma. Acho excelente empresa, mas não é por isso que eu vou comprar. Engraçado, né? Ela realmente sempre tinha um gráfico bem mais forte do que o resto. Sim. Piorou muito ela. Aí sombra, cabeça-sombra aqui no cenário no muito ruim. Mas é isso aí. Então também não compro não. Pelo contrário, acho que é para procurar venda. BVMF por fundamento ficou caro, o ativo ainda paga bons dividendos, tem um programa de recompra elevado, só que a gente quer pegar aí mais um tradezinho, aumentou muito o aluguel short para o ativo, a gente por fundamento nesse patamar atual venderia o ativo no patamar atual. Eu trocaria a palavra venderia por zeraria. Eu não abriria a vendida, eu zerava fácil, aliás, acho que é para zerar. O papel deu compra no início do movimento aqui, dá para cortar rapidinho aqui pro gráfico. Deu compra no início do movimento aqui, eu acho que a compra mais clara talvez tenha sido essa a gente deu junto, fez pororoca aqui. Foi. Linha verde... Foi, a gente estava comprado por mês de março, tudo a gente ficou comprado, ativo subiu 12% no mês de março, foi o segundo ativo que mais subiu nas nossas carteiras recomendadas, só perdendo para Suzano, que subiu 22%. Então 11,10 a gente comprou... não dá agora. Cortou pra gente, né? Tudo bem. A gente está falando agora de 12,30, a gente já comprou depois de uma grande pernada, ganhamos mais 10%, 12% em cima. Para mim, como eu falei, eu acho que é para zerar. E o papel está começando a ter um gráfico que eu comprou. Então, se ele começar a cair, eu procuro compra. Realmente, vender descoberto para gráfico aqui, para mim, é errado. Eu estou tentando adivinhar o topo. A gente, são princípios básicos que eu sigo aí de gráfico. Eu não olho o gráfico para procurar venda contra a tendência. Eu não vendo novo topo. Então, é por aí. É isso aí. Responder só mais duas, então. A produção já me chamou a atenção aqui. Marco Polo, Pomo 4, não teria de forma alguma. Já vi aqui convidado um 329, você postou 3 vezes. Mas não teria de forma alguma a parte de veículos pesados, tudo isso caindo, não tem por que comprar. Ninguém vai comprar caminhão agora nesse cenário horroroso. Ficaria fora mesmo do ativo. Tem papel para alugar esse? Esse acho que tem que checar na mesa de aluguel, mas eu venderia. Então, vamos lá, pororoca. Pode cortar rapidinho. Venda aqui na linha vermelha. Ele até que fez um zigue-zaguezinho por baixo, mas não acho que tem estrutura para eu declinar de apostar aqui. Então eu vendo aqui em 2,65, bota aí uns 10 centavos de risco, 2,75 de stop. Tá com cara de que esse topo vai funcionar. Quando funcionar, a gente aperta o stop para a máxima de hoje. Tocou no ponto de venda hoje. Tá aí, ó, linha vermelha, tocou no ponto de venda hoje. Então vamos vender Pomo 4 a descoberto, pode abrir short agora. Pode voltar aí
abre seu home broker, vê se tem aluguel e Pomo 4 na venda. E Natura, perguntaram aqui, teria por fundamento, mas muito olhando o longo prazo. Não precisa sair comprando, não. Muito olhando o longo prazo. É um ativo que está gerando um dividend yield de 6, 7% de dividendos, de taxa. Interessante para ter por conta de múltiplos muito baratos, mas pode ser que demore um pouco mais para andar. Começou ao verbo pororocar, né? Começou a ter uma combinação de gráficos com fundamento. Eu acho que a opinião de fundamento tende a demorar mais tempo para mudar, a não ser que você tenha aí, né, determinados eventos. Porém, o papel, aliás, Natura é aquele exemplo de empresa brasileira de sucesso, né? Sim. Cosmético, é louco, mas por causa do sexo feminino, acho que é muito resiliente também. Sim, né? com certeza. Deixa de comer, mas não deixa de comprar o creminho da Cutis, né? Enfim, e de qualquer forma era venda. Até aqui era venda. Armou, foi para a linha verde, passou um pouquinho e aqui eu começo a gostar. Eu acho que é cabeça, ombro invertido aqui, ó. E a gente está chegando exatamente em cima do suporte. As mínimas servem de suporte, acho que não precisa ter pressa, mas o primeiro candle com massa maior, talvez o candle seja hoje, amanhã faça massa maior, talvez ainda tenha um candle de fundo melhor, amanhã faça um fundo um pouquinho mais baixo, seria até o melhor, tipo 26,20 mais ou menos. E aí o primeiro candle com máxima maior, a gente pode correr esse risco, aliás deve comprar, o santo ainda não está legal, mas está saindo da banda. E a gente compra aí com um risco bem baixo, com stop curto, e acredita aqui, né, na 1, 2, já sei, objetivo em 30,90. Já fui cortado aqui, infelizmente não dá para atender a todos, a gente pede desculpas. E se inscreva aqui embaixo, é só vocês se inscreverem, que aí vocês vão ter acesso a tudo isso diariamente, tanto Clear quanto XP. Vocês têm acesso a todo esse tipo de informação e tira dúvidas. Exatamente. Programas diários. Vamos combinar aqui de fazer um evento, fazer a Batalha do Século ao vivo, por exemplo, fazer uma coisa presencial. Enfim, é vocês que tem que dar a demanda, a coisa dar o sucesso, vocês pedirem, se vocês realmente gostarem, é pra gente armar, de repente a gente faz até um curso, ou mesmo de graça, ou então uma palestra. Sim. Juntando fundamentos e gráficos para a gente duelar, mas a gente vê que acaba que fazendo os dois bem feitos, 80% das vezes a gente concorda. Não, e quando dá o que a gente chama de pororoca, né, ou quando os dois recomendam, tanto short quanto na ponta longa, na comprado, tem gerado retornos. A maioria das vezes tem sido acertadas. Não acerta 100%, mas a gente tem acertado muito mais do que errado. Não, ainda mais agora que entrou fluxo. Acho até que num mercado pior, sim, já vai ter um nível um pouco pior. Agora, se a gente for ver, deve estar com os 90% tá aí, bem alto, ou 100%. Diria que tá bem próximo. Porque o que aconteceu? A gente começou a fazer isso, entrou fluxo. Sim. Então, a gente lendo o fluxo pelo gráfico e entrando em boas empresas, não tem como dar errado. Espero que vocês tenham gostado de mais uma Batalha do Século. Um grande abraço, se inscrevam, mandem o feedback. Com certeza. E é isso aí, um abração, tudo de bom, boa sorte, bons trades, sucesso a todos. Temos esse programa basicamente diariamente, tanto na Clear quanto aqui, você pode tirar dúvidas com os analistas das duas casas. E mais uma vez, parabéns ao Góes pelo nascimento do filho dele. Um grande abraço. Valeu, obrigadão aí. Até quarta-feira que vem, senhores.